O nosso programa Educa Floripa está entrando no ar. E hoje nós vamos, durante o programa, apresentar uma matéria muito bacana que fala sobre a arte para estimular a criatividade, que a gente fez lá no NEIM Chico Mendes. E no nosso momento de reflexão, no quadro é o seguinte, o último episódio da série Construindo a Educação. E o nosso convidado de hoje já está aqui comigo. Hoje eu vou conversar com Joaquim Antônio Gonçalves Neto, que atualmente é assessor pedagógico do DF. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, um abraço em todos que estão assistindo, obrigado pela oportunidade também, né? Maravilha. Espero que eu consiga ajudar aqui. Com certeza ajudará, porque o nosso papo hoje aqui é sobre lutas marciais. Nós vamos falar um pouquinho sobre jiu-jitsu. Mas antes eu quero saber como é que a educação entrou na tua vida, Joaquim. Eu sou pedagogo, sou alfabetizador, trabalhei cerca de 20 anos como alfabetizador, comecei em 1989 e eu era praticamente o único homem na rede pública municipal que alfabetizava, trabalhava com crianças de primeiro ao segundo ano, né? E comecei mais tarde, eu tive uma lesão por esforço repetitivo no ombro que me afastou de classe e aí eu comecei a desenvolver outras atividades, né? E aí como é que o jiu-jitsu entrou na tua vida também? Eu praticava judô há muito tempo atrás, já com 11 anos de idade, né? E depois eu parei o judô, retornei aqui em Santa Catarina, quando eu vim morar aqui, em Florianópolis, né? E depois eu tive um acidente, que foi uma ruptura do LCA, do ligamento cruzado anterior. E aí eu conheci uns amigos que já praticavam jiu-jitsu, mais ou menos lá por 96, 95. Aí comecei a praticar com o mestre Gavião, que foi pioneiro aqui, o primeiro faixa preta aqui na cidade, né? Ainda habita aqui, hoje ele é faixa coral, 7º grau, né? Já é mestre, né? E aí eu continuo ainda seguindo ele, trabalhando com ele, que é o mestre Gavião, o Eduardo Amati, né? E daí pra diante eu não parei mais. Qual que é a tua faixa? Eu sou faixa preta 4º grau. 4º grau. 14 anos de faixa preta. Vamos explicar para o pessoal de casa, né, o que é o jiu-jitsu, né? A gente tem assim uma visão do jiu-jitsu, aquela coisa do MMA, da luta no chão, do agarra, da trocação. O que é o jiu-jitsu como luta marcial? O que o jiu-jitsu ensina? Bem, o jiu-jitsu tem a parte filosófica e tem a parte técnica, né? Na parte da filosofia, nós ensinamos os alunos, principalmente eu, né, os 3 E, né, que é evitar, evitar, excluir a situação e enfrentar, se for necessário, né? Então nós ensinamos na parte que a gente não briga, a gente luta. Quem briga, briga na rua, nós lutamos. Então a luta é dentro do tatame, né? E ensinamos a outra parte, que é a parte técnica, que se divide em 3 partes. A defesa pessoal, o jiu-jitsu de kimono, que é o jiu-jitsu olímpico, e o jiu-jitsu sem kimono. Então o jiu-jitsu é o quê? São golpes de articulação, alguns de torção para defesa pessoal. No jiu-jitsu de kimono não tem golpe de torção, são golpes de alavanca, né? E no jiu-jitsu também, sem kimono, também são golpes de alavanca e não tem golpes de torção, né? Esse do jiu-jitsu sem kimono é o que a gente vê no MMA, mais ou menos, é isso? Um pouco dele, é que no MMA tem mais o soco, tem o chute, né? E nós não aplicamos isso no jiu-jitsu sem kimono, no jiu-jitsu, né? Apenas na defesa pessoal que nós ensinamos o soco, a defesa de soco, o chute, né? Mas não para o jiu-jitsu esportivo. O jiu-jitsu, ele é para todas as idades? A priori, sim, né? Eu posso dizer que eu posso começar a aplicar jiu-jitsu para uma criança de 3, 4 anos, até um adulto de 60, 70 anos. Só que tem que adaptar a cada idade, né? Eu não posso pegar uma criança de 3 anos, 7 anos, que as habilidades motoras são uma determinada habilidade motora, a movimentos complexos, né? Então, e uma pessoa com mais idade, com 60, 70 anos, que vai iniciar, eu também não posso exigir que ele faça os movimentos que faz um garoto de 20 anos, né? 30 anos, né? Então, a gente vai ter que adaptar conforme a idade. Você hoje está como assessor pedagógico lá do DF, mas está designado para dar aula de jiu-jitsu nas escolas, é isso? Né? Várias unidades escolares aí. Não, na verdade, assim, o dojo é na Escola Básica Henrique Veras. Lá é a sede. Então, os alunos da Bacia da Lagoa, que compreende Retiro da Lagoa,
João Francisco Garcês, no Canto da Lagoa, Henrique Veras, eu tenho alunos da Barra da Lagoa, tenho alunos de escolas do estado, né? Então ela se concentra em toda aquela região, todos os alunos que quiserem treinar ali, né? E também para a comunidade. Então, se tem uma criança da escola privada que mora na região e o pai está disposto a levar, também pode treinar dentro daqueles critérios que a gente estabelece, né? Ok, então não é só para crianças da rede municipal de ensino, também para a comunidade. Também. E qual é a faixa etária que tu está atendendo ali? Eu atendo dos 7 anos até em diante, entendeu? Eu tenho pais de alunos, tenho mães, tenho uma família inteira que treina. Pai, mãe, filhas treinam comigo. Tem, no horário noturno que eu atendo os pais, né? Tem adolescentes, ex-alunos que eram da nossa rede municipal, que agora estão no estado, estão treinando conosco, já treinavam antes, porque esse projeto ele é desenvolvido desde 2016, entendeu? Então, só que agora o DEF assumiu, né? O secretário, a Raquel, que é a nossa diretora, assumiu como um projeto do DEF. Legal, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse abraçar aí da secretaria. Mas antes, uma pergunta aqui. Os pais, eles não têm receio que os filhos se machuquem praticando jiu-jitsu? Existe esse receio, claro, né? Porque o que vê na televisão do jiu-jitsu é praticado para adultos, né? Então o cara vai ver aquelas lutas, vai ver o MMA, o cara vai, porra, vou botar meu filho naquilo ali, só se o cara estiver maluco, né? Entendeu? Mas não é. Por exemplo, para determinada faixa etária, o jiu-jitsu é adaptado. Então, uma criança, eu vou trabalhar outras coisas, vou trabalhar amortecimentos de queda, que são os ATMI, né? Como cair, como rolar, como se proteger de uma queda. Eu vou ensinar a defesa pessoal, vou ensinar como sair de uma montada, vou fazer brincadeiras, questões lúdicas, com bola, com balão, com grampo de roupa, entendeu? Brincadeirinhas que eu faço com eles, que trabalham determinadas habilidades motoras, né? Então é tranquilo. Tranquilo. Então os pais aí que estão nos assistindo, fique tranquilo aí, seu filho decidir aprender jiu-jitsu com o professor Joaquim, pelo menos não tem problema não. Professor, a gente dá uma pausinha agora aqui no programa para chamar nossa matéria especial. A educação infantil precisa criar condições e abrir espaço para que, desde cedo, as crianças possam ampliar o repertório e as vivências culturais. E é isso que a equipe do Educa Floripa viu lá no NEIM Chico Mendes, na comunidade Monte Cristo. Depois de atividades de arte lúdicas, os pequenos foram visitar uma mostra interativa. Um universo de luzes e cores que amplia as expectativas e estimula a criatividade desses pequenos. A turminha que visitou a mostra imersiva O Impressionismo de Monet e Van Gogh faz parte do NEIM Chico Mendes, no Monte Cristo. E não é pelo tamanho que se mede interesse pela arte. Antes mesmo do passeio, esses pequenos participaram de práticas pedagógicas pautadas no contato com as cores e as formas de obras desses artistas renomados. Esse movimento que culminou na visita à mostra interativa começou antes mesmo, né, do dia do passeio. Começou em sala de aula, onde vocês trabalharam diversas atividades com as crianças. Na verdade, nós começamos abordando as linguagens visuais, as linguagens plásticas com as crianças em agosto. Né? Partiu do interesse deles, eles estavam aperfeiçoando muito o desenho, os traços, as formas, aí por que não oferecer, proporcionar isso às crianças, né? Então nós começamos tudo com a história, a biografia e mostrando às crianças as obras do Van Gogh e do Monet, né? Começamos por aí. E eles ficaram encantados, principalmente com os girassóis do Van Gogh e da Noite Estreladas, que foi a preferida. Acho porque tem uma certa magia ali da noite, né? As estrelas, a lua, então chamou bastante a atenção deles. Aí o que a gente fez? A gente organizou propostas com eles, junto com as crianças, de desenhos de observação. Então nós organizamos contextos, né, com girassóis, com vasos dentro da sala referência. Trouxemos lindos girassóis, eles ficaram encantados, né? Aí a primeira reação deles foi: ai, prof, eu não sei desenhar girassol. Claro que sabe, cada um tem seu jeitinho e vai conseguir. A prof tá aqui, nós vamos construir os girassóis com vocês. E assim foi, né? Eles construíram, perceberam o tamanho do girassol, a forma do girassol.
E aí isso veio a ideia, né, de trazer, de levá-los ao multiverso. Como é que foi lá? Nossa, foi assim um momento de encantamento, de magia para eles, né? Onde aquele espaço, com as mídias, plataformas, né? As plataformas de mídias, com a questão dos sons, das cores, né? Muitas cores, todo o envolvimento deles naquele espaço onde eles podiam interagir, né? Se jogar no chão em cima de uma obra de Van Gogh, né, pular sobre uma obra do Van Gogh. Então, assim, ó, foi muito significativo para eles e com certeza veio a ampliar as experiências das nossas crianças em relação às linguagens. É isso que eu ia falar, porque são crianças aí de 4, 5 anos de idade. Exatamente. E eles terem acesso a essas vivências desde cedo amplia mesmo a capacidade de compreensão da arte. E aí o que nós queríamos realmente aproximá-los desse momento, aproximá-los dessas obras, né? Então lá todo aquele espaço grande, tudo em tamanhos enormes, né? Digamos assim, aí com um guia muito lúdico que tinha, que era o François, que nos recebia muito bem em francês, né? Então uma das colocações das nossas crianças foi assim para o guia: François, sabias que nós fizemos um jantar com Van Gogh na minha creche? Porque nós fizemos realmente um jantar com Van Gogh numa sexta-feira, né? Organizamos todo com pratos de vidro, guardanapos, os girassóis, mesas, né? Toalhas de tecido, tudo, velas, né? Então, assim, ó, aquilo foi muito significativo e com certeza ficou na memória das crianças, essa experiência. É uma experiência diferente, vocês buscaram elementos para trabalhar isso, Exatamente. Porque essa questão ela faz parte do currículo de vocês, abordar a linguagem visual. Isso, a gente a prefeitura tem um currículo baseado nas linguagens, né, que nós chamamos de NAPs, né? E uma delas é as linguagens visuais. Então a gente quis, através da história das obras Monet e Van Gogh, sair desse espaço do NEM, sair do espaço da creche, né? E ampliar esse olhar, esses horizontes das crianças, que eles são muito ricos para eles, né? E eles são maravilhosos. E eles têm extremamente condições de participar e têm o direito de participar desse espaço, né? Essa foi a nossa matéria especial aqui no Educa Floripa, voltando ao nosso entrevistado aqui, com o nosso entrevistado Joaquim Antônio, falando sobre o projeto Jiu-Jitsu na escola, né? Como é que funciona esse projeto, professor? A secretaria abraçou, né, com todas as forças esse projeto também, né? Como é que é esse apoio aí? A secretaria, além de ceder o professor, que sou eu, para poder ministrar as aulas, né, ela comprou os kimonos através da licitação. Nós temos cerca de 170 kimonos que foram a critério de empréstimo dado para os alunos. Então, os alunos usam durante todo o ano. Chegando no final do ano, eles devolvem os kimonos para que ano que vem a gente possa, de novo, recomeçar o projeto, né? Então, isso é bastante importante, né? Toda a estrutura a secretaria cedeu. O professor Maurício foi o primeiro contato que eu fiz com o professor Maurício para poder começar a retomar o projeto, né? E depois a Raquel resolveu que seria um projeto do DEF, né? Não da Escola Henrique Veras, que era onde tem o dojo. Aí abraçou, e hoje eu trabalho com essa comunidade. Eu tenho uma liberdade, né, que o professor Maurício, a Raquel deu, de trabalhar, de organizar, fazer eventos com a comunidade, né? Isso foi ótimo. O tempo que o aluno fica, né, vou falar especificamente da criança, né, contigo ali, períodos de um ano, isso, ou já tem garotos ali que já estão, né, mais tempo contigo ali, vão subindo de faixa? Como é que é esse negócio? Eu tenho alunos ali que já estão 4 anos comigo. 4 anos? Eu tenho aluno faixa verde, né? Tenho alunos assim que tem nível de competição. Um aluno que eu vou falar o nome dele, que ele vai ficar bem feliz, o Aruan. Ele é aqui do Pantanal e treina lá comigo, estuda, pega o ônibus, vai para a escola, fica lá. E o rendimento também do aluno, a gente acompanha. O projeto não tem assim, não é um corte como é na academia. Na academia, o cara saiu da academia, o professor não quer saber o que acontece na escola. Ali nós acompanhamos, entendeu? E de quanto em quanto tempo, né, feito um teste para subir de faixa? Como é que é esse processo assim? As faixas infantis não tem critério, o professor estabelece o critério, né? Então, ela também serve como motivação, a faixa, no caso do infantil, né? Então, eu estabeleço o seguinte critério: em 3 meses, o aluno tendo presença,
né, mostrando interesse, eu faço a primeira troca de faixa, que seria a faixa cinza. Então, É branco? branco, cinza, aí depois amarelo, aí laranja e verde. Né? Aí eu faço a primeira troca. Aí essa troca a gente faz uma grande formatura, bota todo mundo, chama os pais. E aquele é um elemento, para eles assim, troca de faixa é algo bem motivador, né? Depois a gente vai dando os graus na faixa, que são esparadrapos que a gente vai colocando, até 4 graus, né? Aí a gente faz a próxima troca. Aí as próximas trocas eu faço aleatória. Eu faço assim, chego na aula e você semana que vem vai trocar de faixa, vai colocar amarela, entendeu? Aí eu troco a faixa do menino. E aí eu vou fazendo assim, e aí, né, como um elemento de motivação, né? E existe o respeito também entre eles. Ele é faixa amarela, eu sou faixa branca. Tem uma hierarquia aí, tem uma hierarquia, que é respeitada. Tem que respeitar. Porque aquela hierarquia que nós estabelecemos ali, e aquele respeito dentro da sala de aula, o silêncio, a forma de sentar, a forma de entrar, a forma de sair, tem que ser reproduzida na escola. A mesma atenção que eles têm ali para poder aprender, eles têm que reproduzir ali. Então, qualquer problema que tem dentro da escola que é relatado para nós temos que conversar com o aluno, entendeu? Para que ele mude comportamento. Então, nós temos alunos ali que, por relato dos professores da direção, da equipe pedagógica, que mudaram completamente da água para o vinho. Então, vem elogios, assim, olha, aquele garoto era assim, hoje ele é assado. É o esporte transformando, né? Transforma. Que maravilha. Bom, a gente desmistificou um pouco aqui essa questão de que não é um esporte perigoso, é um esporte seguro, né? Feito com toda uma técnica, né? Todo um respeito à idade, ao tamanho da criança, etc. e tal. E muitos pais com certeza agora se empolgaram um pouco, né? Como é que é o processo para a criança participar do projeto? O pai entra em contato comigo, meu telefone é um telefone praticamente público, né? Então tem o meu número, o pai entra em contato pelo WhatsApp, aí ele entra em contato pelo WhatsApp, eu respondo, e aí conforme a característica, idade, horário que a criança estuda, eu incluo ela numa turma, faço enturmamento, né? Numa das turmas. E aí, a partir daquele enturmamento, o pai vai na escola, assina a documentação, tem uma documentação que é autorização para participar e uma autorização de imagem, para que a gente possa utilizar as imagens no Instagram, divulgar o projeto. E aí ganha o kimono, né, e já começa a praticar conosco. A criança, ela entra só no início de cada turma ou ela pode entrar já com uma turma em andamento? Qualquer momento. Tem vaga hoje no projeto, professor? Tem vaga. Só para você ter uma ideia, a procura de meninas pelo projeto, eu chego a ter 47,75% de meninas que praticam. Eu tenho uma turma das 10 horas, que é a maior turma, que tem 30 alunos, que mais de 50%, vou dizer para você que 60% é menina. Entendeu? Então, a procura das meninas também é importante por conta de toda a agressão que a menina sofre na sociedade. Né? Você ali também ensina a defesa pessoal, né? Uma agressão ali todo. Sim, exatamente, como eu falei no início. Como sair de uma pegada que um homem possa querer puxar. Se um cara quiser cinturar, puxar para o mato, como ela vai fazer para se escapar. Então, tudo isso a gente ensina para que ela possa se defender. A gente espera que nunca precise usar, né? Mas que possa se defender numa situação dessa. Porque vira reflexo. À medida que treina, se torna um reflexo se defender, né? Automatiza, né? O movimento. Né? Muito bem. A gente dá mais uma paradinha agora, professor, porque eu quero chamar aqui o nosso quadro É o Seguinte. E a gente chegou ao último episódio da série Construindo a Educação. Nesta série, Maurício Pereira apresentou uma metáfora sobre o processo educativo e nos fez refletir sobre uma obra que nunca se encerra, mesmo quando chegamos à cobertura. É o seguinte, estamos construindo um prédio, o prédio da educação. E hoje chegamos na cobertura. A cobertura, aquilo que a gente olha lá de cima, consegue enxergar tudo. Como será o nome da cobertura? Quem me acompanhou na série, a cada andar, nós tínhamos os apartamentos e os nomes dos andares, que é para andar, para caminhar. Educação é caminhar. Andar é processo, é dinâmico, não é nada parado. O primeiro andar
nós demos o nome de energia humana. O segundo andar, ferramentas. O terceiro andar, garantias. O quarto andar, pilares da educação do futuro. O quinto andar, o poder da vontade. O sexto andar, paz interior. E hoje vamos falar da cobertura. O nome desse andar é presente. E esse presente em dois significados. Presente como algo que a gente recebe, uma dádiva de Deus, mas também o presente do aqui, do agora. A educação se faz no aqui e no agora. Passado já foi, futuro a gente constrói, é um porvir. Por isso que o nome da cobertura é presente. A educação tem que ser edificada a partir de arquitetos do porvir. Como é que é? Sim. São os professores, são os diretores, coordenadores, administradores escolares, orientador, supervisor, estudante, a comunidade, os professores, os pais. É assim que se constrói um prédio. E essa cobertura, que tem como nome do presente, quem aqui já foi num prédio na cobertura, a gente vai até a pontinha, olha o horizonte, olha todo o ambiente maravilhoso que a gente observou. Só tem um detalhe. Essa cobertura continuará maravilhosa se tudo foi edificado a partir de alicerces bem construídos, sólidos, com qualidade. Ou seja, não adianta ir no andar das ferramentas e não fazer bem feito. O prédio vai ruir, vai ter infiltração na educação. A educação não pode ter infiltração. Por mais que ela tenha que ser arejada, né? Mas infiltração não, tem que ter janela, né? Ar-condicionado, tudo isso. Mas ela tem que ser bem edificada. Então, para eu continuar observando a educação, que é esse prédio que nós construímos, lá da cobertura, olhando o futuro, olhando o horizonte, tudo que eu fiz até agora tem que ter sido feito com muita qualidade. Mas aí eu quero contar para vocês que nesse prédio da educação, ele tem uma piscina, que eu vou aqui, pertinho, né, na cobertura, pertinho, eu olho lá embaixo, tem uma piscina gigante, piscina linda, né, maravilhosa. E nessa piscina está escrito 3 palavrinhas no fundo, assim, no ladrilho lá. Uma palavrinha é felicidade. A outra palavrinha é satisfação. E a outra palavrinha é sucesso. Satisfação, não no sentido de satisfeito e não quero mais. Mas satisfação, não no sentido do acabado. Mas satisfação no sentido daquilo tudo foi agradável, foi bom de viver. É esse o conceito da satisfação que eu quero passar. Não do copo cheio, tô satisfeito. Não do cidadão que comeu muito e não precisa mais nada. Não. Satisfeito no sentido seguinte, tô bem. Tô bem, tô completo por tudo que eu vi. Felicidade tem a ver com as nossas escolhas. Eu digo sempre que felicidade é uma opção. Todo dia que eu acordo, eu posso acordar pensando, hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou ser triste, a partir das escolhas que eu tomo todos os dias. De cima eu tenho que olhar a felicidade. E aqui é a felicidade do nosso estudante. Já pensou você, professor que está me vendo, quando você consegue ensinar algo para o estudante, você transforma a vida dessa pessoa. Olha a felicidade que você gera para ele e para a família. Na EJA isso é muito comum, quando aquela senhora de 60, 70 anos não sabia nem ler e escrever, e agora ela enxerga o letreiro do ônibus dizendo esse ônibus vai para o bairro tal. Olha que felicidade que você tem, né? Felicidade tem a ver com amor ágape. E o amor ágape nada mais é do que a minha felicidade é a tua felicidade. E a outra palavra que lá está tem a ver com sucesso. Sucesso eu diria que é a realização na plenitude da educação, na plenitude das coisas, na plenitude da vida. É o aluno bem, a escola bem, o professor bem, o diretor bem, a comunidade bem. Então lá de cima. E aí eu pergunto, você que está na cobertura,
Depois que viu a construção desse prédio, o que tu quer fazer? Diria eu, mergulhar de cabeça nessa piscina. Não precisa. No nosso prédio da educação tem um tobogã. Esse tobogã liga a cobertura até a piscina. E você sobe no tobogã de maneira assim, com cuidado, tem uma escadinha, e você desce nesse tobogã e cai naquela água daquela piscina. Na piscina da felicidade, na piscina da satisfação, na piscina do sucesso. Sabe como é o nome desse tobogã? Uau! É isso mesmo! Sabe qual é o grande sonho de todos nós na vida? É quando a gente faz algo bem feito e a gente não diz assim, 10, que bom, a gente diz assim, uau! Uau é a maior de todas as felicidades do mundo! Eu espero que você tenha gostado do nosso prédio e que nosso prédio vá todos os dias sendo reedificado, ressignificado, construído, melhorado, aprimorado com o teu olhar de professor, com o teu olhar de família, o teu olhar de pai, de mãe, de avó, com todos aqueles que participam dessa grande comunidade, que alguns poderiam dizer, a escola, né? A creche, né? A EJA, né? Não. A comunidade chamada vida. Ó, é o seguinte, a educação transforma, não tenho dúvida, desde que você a edifique. Um beijo no coração e até a próxima. Professor Joaquim, chegando ao final aqui do nosso programa, do nosso Educa Floripa, o projeto ele é gratuito, né? E não tem cobrança financeira, mas vocês têm um outro tipo de cobrança para essa garotada aí, não é? Sim. Comportamento, né? Tem que ter um comportamento exemplar quem participa do projeto. Rendimento escolar, uma melhoria no rendimento escolar. Não quer dizer que o cara tem que ser o melhor aluno da escola, né? Gostaríamos que fosse isso, mas que desde que ele entre lá, ele possa melhorando o seu rendimento aos poucos, né? Demonstrando interesse dentro da classe, comportamento, né? Que ele possa ser exemplo na escola. Como é que vocês fazem esse acompanhamento da evolução dentro da sala de aula do aluno? Os pais me procuram quando acontece alguma coisa em casa ou notas. Os professores, a direção da escola, né? Eu converso também com professores para saber como é que está determinado aluno, porque eu comparo o comportamento dele ou dela no tatame, né, no dojo, e como está na classe, vou nas salas, converso com os professores, né? Então esse feedback é diário ali, É né? diário. Maravilha. Só deixando claro, pessoal de casa, que o projeto é gratuito, não tem cobrança nenhuma, né? É um projeto abraçado, como a gente falou, pela Secretaria Municipal de Educação, mais precisamente pelo DEF, né? Que doou os kimonos, o espaço, o professor também. Para a gente encerrar, professor Joaquim, o que a prática do jiu-jitsu traz de benefício para a coletividade escolar? Vamos falar aí de aluno, do professor, da família. Qual é o benefício? Primeiro, aproxima a secretaria da comunidade escolar, né? Através do seu professor, através do secretário de Educação, através da nossa chefe de departamento, a Raquel, né? Porque leva para a comunidade algo, uma oportunidade que eles não poderiam ter muitas vezes. Por exemplo, hoje na academia, o valor de uma mensalidade é de 200 a 350 reais. E muitos de nós não conseguiríamos bancar isso. Então é uma oportunidade ímpar, né? Também aproxima os pais do projeto, porque os pais também podem participar, né? Então isso tem essa proximidade, né? E também forma um espírito de corpo entre os alunos que participam, entre eles um defender o outro, de conversar com o outro, que o comportamento dele não é positivo, é negativo. A gente faz esse debate dentro do dojo, do que pode se fazer, o que não deve se fazer, as questões, as confusões que tem na escola, do comportamento. Então tudo isso traz um benefício geral para a escola. Que maravilha. Só amortece a situação toda, né? Ou seja, ganha o aluno, ganha a escola, ganha a família, ganha a comunidade. Ganha todo mundo. Parabéns pela iniciativa. Falei hoje com o Joaquim Antônio Gonçalves Neto, professor Joaquim, que é professor de jiu-jitsu, né, e está na assessoria pedagógica do DF. Muito obrigado, professor. Obrigado, também agradeço a oportunidade. Tá? O Educa Floripa fica por aqui e lembre-se, esporte muda vidas. Um grande abraço, até o próximo programa.